pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui nós falaremos sobre a questão das propriedades do produto escalar, do cálculo do ângulo de dois vetores e, não menos importante, um exercício. Então vamos lá. Sobre as propriedades, estas são 5 e, claro, tratam em si das propriedades da multiplicação de dois vetores. Aqui eu irei chamar um dos vetores de U. É porque eu vou escrever esse U direito. U. E o outro vetor vou chamar de V. Então, continuando. O que é que diz a primeira propriedade? A primeira propriedade diz que tanto se eu pegar U vezes V será igual à mesma coisa que V vezes U. Ou seja, a ordem em si não importa. Mas aí eu estou falando aqui das propriedades do produto, porém é do produto escalar. Isso é importante saber por quê? Por causa que o resultado em si dessa multiplicação será um escalar, ou seja, será um número que não tem necessariamente uma direção. Entende o que eu quero dizer? Mas ainda assim é importante esse número, uma vez que com ele nós podemos, por exemplo, saber se esses dois vetores estão a 90 graus um do outro, ou estão a mais de 90 graus um do outro. Enfim, eu mostrarei direitinho. Continuando. Deixa eu ver onde. Pronto. Sobre a segunda propriedade. A segunda propriedade, ela VaptVupt, diz o seguinte: eu tenho aqui um vetor U que está multiplicando uma soma de vetores. Ou seja, no caso aqui eu vou ter que inserir agora um vetor novo, o W. Diz que nesta soma ou nesta multiplicação vai acontecer aqui o que semelhante acontece na evidência quando nós evidenciamos, ou na distributiva, melhor dizendo, ou seja, U vai estar multiplicando V e somando com U vezes W. É isto que vai acontecer. Aí vamos indo, vamos ver até onde vai aqui o parecido com o que nós já sabemos, né? Sobre a questão da multiplicação de dois vetores por um escalar. O que acontece? Aí você pensa, vai acontecer igual aconteceu aqui, ou seja, eu vou distribuir. Não. O que vai acontecer aqui é que o escalar vai estar somente multiplicando um destes vetores. Ou seja, sendo assim, U vezes o escalar vezes V. Ou V vezes o escalar vezes U. Essa em si torna-se muito importante por causa que é muito fácil de se confundir com a segunda. Porque, né? Não é nem muita diferença. Porém não, eu acredito que não iremos nos confundir. A segunda é bem mais, como é que eu posso dizer? Para não dizer óbvia, que é o seguinte: o vetor U vezes o vetor U, ele é maior que zero se U for diferente
de zero. E u vezes u é igual a zero se u for igual a zero. Pronto, é isso que diz a quarta propriedade. E a quinta, mas não menos importante, diz o seguinte. Diz que u vezes u é o módulo de u ao quadrado. Opa. É o módulo de u ao quadrado. Aí nós pensamos, oxente, por que seria em si assim? Vejamos da seguinte maneira. Para u tendo coordenadas x, y, z. Quando nós multiplicamos u vezes u, o que é que a regrinha nos diz? Nos diz que haverá a soma do produto dos respectivos componentes de u, x de u, por exemplo, vezes o x de u aqui, juntamente somado com o x de u aqui, mais vezes o x de u aqui. Assim, ó. Diz o seguinte. X vezes x mais y vezes y mais z vezes z. Ok. Então, nós sabemos, lembrando que aqui esse x equivale à coordenada desse, esse a coordenada desse, esse a coordenada desse, esse a coordenada desse. Mas aí o que acontece? Por eles serem iguais, então aqui também é igual. Resumindo, aqui fica x ao quadrado, aqui fica y ao quadrado, aqui fica z ao quadrado. Aí nós lembremos daquela questãozinha. Nós sabemos que módulo de u nada mais é do que a raiz quadrada dos seus componentes, dos componentes de u ao... Perdão, nós sabemos que o módulo de u nada mais é do que a raiz quadrada da soma dos quadrados do respectivo componente de u, perdão. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aí o que acontece nessa brincadeirinha? Acontece que isso daqui se assemelha com isso daqui, não se assemelha? Assemelha. Então, vocês concordam comigo que se eu passar esse radiciano aqui para cá, com a opção inversa, que é a potenciação, ele some do lado de cá. Então, tendo eu essa respectiva, deixa eu só ajeitar aqui, essa respectiva igualdade aqui, acabo eu por dizer que o quadrado do módulo de u é igual a u vezes u. Assim comprovando a questão da quinta propriedade. Pronto, apresentada essa quinta propriedade, vamos agora aqui para as questões. Não, para as questões não, ainda falta falar sobre o cálculo do ângulo de dois vetores. É o seguinte, tendo... Deixa eu só fazer um breve risco aqui. Tendo eu o meu vetor u e o v, a multiplicação entre eles em si, o produto escalar, melhor dizendo, ou seja, que vai me dar como resultado um escalar, um valor que vai ser ou negativo, ou positivo, ou até mesmo zero, acontecerá da seguinte maneira. A multiplicação do módulo de u pelo módulo de v multiplicado pelo cosseno do ângulo que está entre esses dois vetores. Ou seja, deixa eu aqui pegar um exemplo. Digamos que aqui é o
o vetor U, aqui o V. Então, o ângulo que forma entre eles é o que importa. Entende? Aí, se esse ângulo for, percebam comigo, como eu estou falando de cosseno, o resultado dessa multiplicação aqui será um escalar. Eu acho que é a terceira vez que eu digo isso. Esse escalar será positivo no intervalo em que o cosseno é positivo, que no caso seria de, por assim se dizer, né, 0 a 90 graus. Estou falando do primeiro quadrante. É o primeiro e o quarto quadrante em si. Resumindo, primeiro quadrante. Vamos adotar o intervalo de θ, que é esse ângulo aqui, menor ou igual, maior ou igual que 0, menor ou igual que 180. Que é um valor que nós já havíamos falado no último vídeo. Aí continuando, se o cosseno realmente estiver entre 0 e 90 graus, acontece que ele será positivo. Mas se ele estiver entre 90 e 180, ele será negativo. Ou seja, o escalar será um valor negativo. E se o escalar for zero, é porque o cosseno aqui será zero. E o cosseno é zero somente quando o ângulo entre os é 90 graus. Então significa dizer que o produto escalar será zero quando o ângulo entre esses vetores for de 90 graus. Entende? Ótimo. Partamos agora para as respectivas questões. Determinar um vetor ortogonal aos vetores Tomlin e Tomlin. Aí você diga, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou resolver isso daqui? Primeiro vamos por partes. Ele quer um vetor ortogonal. Escrevi errado. Aí continuando. Esse vetor ortogonal significa dizer que eu vou chamar ele de U. Esse U está a 90 graus de V1 e esse U está a 90 graus de V2. É isso que significa dizer. Ok, eu entendi. E agora? Agora é fazermos o que então eu recentemente acabei de falar, que é o que? Achar os... antes de mais nada, somente esclarecer. U com certeza tem componentes vetoriais, que no caso seriam x, y, z. Para deixar claro, uma vez que tem as outras componentes dos outros vetores. Então, continuando. Nós sabemos que U será perpendicular a V se e somente se, pelo que nós sabemos agora, se o produto escalar V1 e V1 for igual a zero. Isso será igual a zero na seguinte ocasião. Vejamos o seguinte. Na seguinte ocasião, aí nós fazemos a multiplicação, conforme nós já estabelecemos aqui como faz. Que no caso seria o seguinte: x vezes 1, ou seja, o que eu estou fazendo aqui é pegar a componente x desse e multiplicar pela componente x desse, somar com a multiplicação da componente y desse com a componente y desse, y vezes menos 1, e somar com, já entenderam, né? Vezes zero. E isso tudo é igual a zero. Seja que eu tenho que x menos y é igual a zero. Não foi o resultado que eu esperava. Espere aí, meu amigo, espere. Vamos partir para o segundo agora. U vezes V2
é igual a zero. Aí eu começo a multiplicação conforme nós já vimos aqui. Aí eu chego em outra equação. Aí eu digo, pronto, danou-se agora. Não vai acontecer mais nada. Não, vamos lá. O que é que nós podemos acabar de descobrir aqui? Nós descobriremos que para esse vetor ser ortogonal aos vetores V1 e V2, ele precisa necessariamente cumprir essas duas exigências. Aí eu digo, tá bom, se eu sei que ele precisa cumprir essas duas exigências, eu vou ver se eu acho realmente algum valor a qual satisfaça essas duas equações. Isso aí, é assim que se fala. Vamos lá. Quando nós fazemos aqui, acabamos por ter em mente o seguinte, que y terá de ser igual a x para satisfazer 1 e z terá de ser igual a menos x para satisfazer 2, para satisfazer a equação 2. Então, o que é que eu tive de cara? Eu tive de cara que o vetor u em si, esse vetor que nós queremos descobrir, ele terá uma respectiva componente x, terá como componente y x e terá como componente z menos x. Ou seja, dentre as infinitas possibilidades que satisfaz isso tudo aqui, nós poderíamos facilmente dizer que o vetor u é igual a 1, 1, menos 1. E este vetor seria, como eu posso dizer, ortogonal a este e a este, pois ao fazer o produto vetorial aqui, produto escalar, nós encontraríamos zero. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 0, 0. Ou seja, ficaria a soma 1 menos 1 igual a 0. Verdadeira. Então, seria esta a resposta. Partamos para outra questão. Demonstrar que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Ok. Nada de medo. Deixa eu ver se eu consigo girar. Consigo. Vou ver se eu deixo isso aqui um quadrado. Agora é só girar. Pior que não tá um quadrado não, né? Deixa eu fazer direitinho. 5 por 5. Pronto, agora sim. Vamos lá. Demonstrar que as diagonais de um losango são perpendiculares entre si. Para isso, primeiro vamos enxergar o que a questão está nos dizendo. Aqui está um losango. Losango, ok, um losango. Eu vou começar a dar nome aos bois. Eu sei que daqui até cá é o vetor U. Ok. E eu sei que daqui até cá
E daqui... Ah, no caso eu vou pintar de outra cor. E eu sei que daqui até cá é V. Pelo que nós já exploramos, eu sei que a soma dele, quando eu translado ele para cá, a soma de U mais V vai ser essa diagonal aqui. Ok, ok. Que é U mais V. Tudo bem. E eu sei que... o que é que eu sei aqui? Não, epa. Se eu inverter esse... Ah, não, tá certo. Aqui é se eu somar. Ok. Se eu inverter ele do jeito que ele tá aqui, ou seja, só arredondar a cabecinha para cá e juntar o corpo com o outro, o que é que eu terei? Eu teria um novo vetor, que é essa diagonal aqui. E este será a soma de U mais o inverso de V. Ou seja, resumindo, a mesma coisa é o mesmo que dizer U menos V. Quando ele diz que pede, no caso, para demonstrar que as diagonais do losango são perpendiculares entre si, ou seja, que elas estão a 90 graus uma da outra, o que eu farei é o que nós já fizemos em si, que é o seguinte. Dá para fazer isso. Quem é a primeira diagonal é U mais V. Quem é a segunda diagonal é U menos V. Ok. E elas têm de ser igual a zero, pois elas estão a 90 graus uma da outra. Tudo bem, entendi. Ok. Se eu for desenvolver isto daqui, ou melhor, não precisa nem desenvolver. Se percebermos uma coisinha, nós veremos algo muito interessante. Interessante que eu diga assim, no sentido de... Como é que se diz? Algo que já muito apareceu na nossa vida. Que é o seguinte, a diferença de quadrados. Ó, a diferença de quadrados diz que a soma dos seus componentes vezes a diferença é igual ao quadrado destes. Ou seja, seria igual a zero. E isso somente aconteceria se o módulo de U ao quadrado fosse igual ao módulo de V ao quadrado. Ou, mais específico ainda, o módulo de U igual ao módulo de V. Quando eu digo módulo, lembra que eu estou falando do comprimento. Ok. Mas isso que eu estou falando
que no caso é referente ao comprimento desses respectivos vetores, diz que eles precisam ser iguais para que as diagonais sejam perpendiculares entre si. Isso é verdade mesmo. Exemplo, se eu construir aqui um esse aqui está mais para um retângulo. Mas vamos lá. Realmente, esse ângulo que eu marquei aqui é diferente desse outro ângulo aqui. Interessante, interessante. Enfim, aqui seria uma resposta válida. Mas também, se assim quiserem fazer, teria de outra maneira. No caso, seria dando nome aos bois, dizendo que x, y, z para U seriam as coordenadas de U, x', y', z' seriam as coordenadas para V, aí faria igual, aí chegaria num resultadinho aí, mas aqui seria a maneira mais simples, por assim se dizer. Deixa eu ver. Foi propriedades, foi cálculo, foi os exercícios. No mais, até a próxima. Fiquem com Deus.